Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar 5 aplicações da nova ferramenta do Excel, que é o Checkbox. Olha só, agora você pode facilmente criar essas caixas aqui, esses checkbox em que você marca verdadeiro e falso. Já existia uma ferramenta parecida com essa no Excel, só que ela era mais limitada. Com essa ferramenta aqui, ela é mais fácil de fazer e a gente consegue integrar com outros recursos e outras fórmulas de Excel. Nessa aula eu vou te ensinar a integrar essas caixas essas checkbox aqui com a função C, com gráfico de etapas, filtro e formatação condicional. E isso daqui pode ser algo que vai ser o diferencial no seu trabalho. Algo que você vai conseguir criar uma ferramenta que vai poder impressionar no seu dia a dia de trabalho. Então, se quiser aprender essas 5 aplicações da Checkbox no Excel, fica aí que eu te explico rapidinho. E olha, eu só queria te lembrar que existem aqui na descrição desse vídeo 3 links. O primeiro link, você encontra informações sobre o nosso treinamento completo Excel Impressionador. No segundo link, você tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E no terceiro link, você encontra o material que a gente vai utilizar nessa aula. Esse arquivo Excel que tem 5 planilhas. Você pode baixar ele clicando no terceiro link que está aqui na descrição, beleza? Gente, essa ferramenta aqui, que se chama Checkbox, né? Ela está disponível para quem tem a versão 365 do Excel, que é a versão mais recente e que de tempos em tempos recebe uma atualização. Aqui, acho que foi ao longo do último mês, tem pouco tempo, né? Que liberaram a Checkbox, tá? Que é esse recurso que a gente vai utilizar. Se você tem a versão 365 do Excel, mas ainda não aparece essa opção aqui, ó, de Checkbox dentro da sua guia inserir, é bom você dar uma atualizada no seu Excel. Faz o seguinte, vem na guia Arquivo, Conta, e lá em Conta, ó, vai aparecer aqui a versão do seu Excel, ó, Microsoft 365 é a minha versão, e aí você pode clicar em Opções de Atualização, Atualizar Agora. Se você tiver a versão 365, faz esse processo de atualizar agora, reinicia o computador, que a Checkbox já deve aparecer para você dentro da guia Inserir, beleza? Agora vamos direto ao que interessa. Eu vou te ensinar 5 ferramentas que você pode utilizar a Checkbox junto, tá bom? No caso, eu vou começar com a função C. Olha como que eu faço para aplicar, para inserir a checkbox aqui. Eu tenho 5 funcionários, a comissão, e eu vou colocar aqui 5 caixas de combinação. Como? Clica nas células onde eu quero colocar essa checkbox, tá? Vai na guia Inserir e clica em Checkbox. Pronto. Apareceu uma checkbox para cada célula que a gente selecionou. A gente pode clicar, né? E desmarcar ela também. Marcar e desmarcar, beleza? O que você precisa reparar é uma coisa. Enquanto essas células, né, essas checkboxes estão desmarcadas, se eu seleciono essas células, olha o que aparece aqui na barra de fórmulas. Aparece escrito falso, beleza? Falso porque essa checkbox não está marcada. Se eu marcar, olha como que aparece verdadeiro. Então eu estou com uma checkbox marcada, aparece verdadeiro. Se eu selecionar uma checkbox não está marcada, aparece falso. Esse é o segredo para a gente utilizar a função C junto com a checkbox. Então imagina o seguinte, se essa checkbox estiver marcada, eu quero aplicar um bônus. Vamos pensar um valor aqui, 10%, tá bom? Então vai ser o seguinte, se tiver marcada a checkbox, eu quero que apareça aqui, ó, nesse conjunto de células, o valor da comissão acrescido de 10%. Se tiver desmarcado, aparece apenas o valor da comissão, tá bom? Então eu vou clicar na checkbox para aplicar o bônus aqui nessa coluna, beleza? Vamos ver como é que fica. Vou utilizar a função C. E aí, o teste lógico, a comparação que a gente vai fazer vai ser a seguinte. Se o valor que está nessa célula for igual a verdadeiro, beleza? Verdadeiro, tá? Repara que eu não estou colocando esse verdadeiro entre aspas, tá? Não estou colocando entre aspas, tá? Igual a verdadeiro. Se for verdadeiro, significa que eu quero aplicar o bônus, tá? Então, imagina que seja um bônus de 10%. Vai aparecer o quê, né? Qual vai ser o valor com bônus? Vai ser o valor da comissão acrescido de 10%. Ou seja, eu vou multiplicar por 1,1, tá? Se eu multiplicar por 1, vai ser o mesmo valor. Se eu multiplicar por 1,1, vai ser o mesmo valor mais 10%. É isso que significa esse vírgula 1 aqui também, beleza? Você também poderia multiplicar por 110%, tá? Ou seja, 100% ele repetiria o valor, mas como é 110, né, ele está acrescendo 10% esse valor, tá bom? Depois eu vou falar o que vai acontecer no valor se falso.
Porque se for verdadeiro, se a checkbox estiver marcada, se for verdadeiro, vai acrescentar 10% ao valor da comissão. E caso contrário, vai ser o mesmo valor da comissão sem os 10%, né? Então vai ser simplesmente o valor da comissão, tá bom? Olha como é que ficou a fórmula. Estou comparando, né? Se a checkbox está marcada, então coloca 10%. Caso contrário, só repete o valor da comissão. Vou dar Enter, vou arrastar para baixo e olha que interessante. Repara que nesses valores aqui embaixo, a comissão está igual ao valor com bônus, porque a checkbox não está marcada, beleza? Mas se eu marcar, olha o que acontece. Ele aumentou 10%. Agora, esse valor aqui é o quê? É esse valor da comissão mais 10%. Eu posso aumentar, né, aplicar o bônus, e eu posso também tirar o bônus, ó. Olha só, eu estou com 18 mil de bônus, se eu desmarcar, o bônus diminui, volta para o valor da comissão, beleza? Então a checkbox é um recurso muito interessante porque ele atribui automaticamente às células o valor de verdadeiro e falso. Você pode utilizar comparações com essa checkbox como se fosse uma fórmula qualquer, tá bom? Uma outra aplicação interessante é com gráficos. Olha só, eu tenho aqui nessa guia basicamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que eu posso criar um gráfico a partir desses valores que a gente está alterando com a checkbox. Deixa eu te explicar com calma. Se eu criar um gráfico com esses valores aqui, ó, com o nome do funcionário e a comissão, esse valor da comissão nunca muda, é estático. Então, se eu inserir um gráfico a partir desses valores, olha o que aparece, ó. Aparece um gráfico, tá ali, tudo certo. E não importa o que eu faça, ó, não importa o que eu mexa aqui na checkbox, o gráfico não se mexe. Tá vendo que o gráfico está continuando igual? Beleza. Agora vamos fazer o teste. Eu vou criar um gráfico não com o valor da comissão, mas o valor com bônus. Olha só, eu vou criar o gráfico com essas informações aqui, beleza? O nome dos funcionários e o quanto que cada funcionário recebeu com o bônus. Vou adicionar aqui um gráfico de colunas e olha só o que a gente tem. Agora, a gente pode alterar, né, essa checkbox e os valores do gráfico mudam. Olha que legal, olha que interessante. Eu estou fazendo alguma mágica aqui, alguma coisa muito absurda? Não. A única coisa que eu estou fazendo é que eu estou utilizando como fonte desse gráfico, né, valores que são alterados pela checkbox, tá? Então, isso daqui é basicamente uma continuação daquela aplicação da função C. Se você fizer isso daqui, ó, esses valores aqui com a função C, tá? Referenciando essa checkbox, você pode deixar um gráfico automático, tá? Alterando ele de acordo com os valores da checkbox. Bem interessante, né? Uma outra aplicação é um gráfico específico que eu ensinei aqui no canal do YouTube algumas semanas atrás. É o gráfico de etapas. Olha só esse gráfico aqui. Na aula que eu te ensinei esse gráfico, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu te ensinei a criar um gráfico como esse daqui, ó, que você pode ir alterando o valor aqui e esse gráfico vai mudando, ó. Estou no valor 6, está todos os valores azul. Se eu botar para 4, ó, diminui para 4. 2, tá vendo? Qual que é a jogada desse gráfico aqui? Eu basicamente estou colocando o número 1, tá? Nas etapas que eu quero que fiquem coloridas de azul. Então, olha só, eu selecionei o número 2 aqui, beleza? Então, a etapa 1 e a etapa 2 estão com o número 1, estão coloridas de azul. As outras etapas estão com ND, significa que elas ficam cinza, tá? Então, olha só, se eu colocar 3 aqui, agora são 3 valores que estão em azul, porque são 3 que estão com o número 1 aqui, ó. Se eu colocar o número 5 também, ó, olha lá, agora são 5 números 1, né? E ficam 5 etapas aqui nesse gráfico. Eu vou fazer exatamente a mesma jogada, tá? A mesma jogada que a gente está fazendo aqui, só que agora eu vou fazer com checkbox. Olha que interessante. Vou inserir uma coluna aqui, e nessa coluna eu vou inserir as minhas checkbox. Olha só, coloquei checkbox aqui. Posso marcar verdadeiro ou falso. E o que eu vou fazer? Agora, eu vou alterar o valor dessa coluna aqui para que, caso esteja marcado como verdadeiro, fique o número 1. Caso contrário, fica esse erro aqui, ND. Vamos lá, ó. Vou usar a função C. A função C eu vou comparar com o quê? Ó? Eu vou comparar o valor da checkbox se for verdadeiro, tá? Então vamos lá. Se o valor dessa checkbox aqui for igual a verdadeiro, eu quero que apareça o número 1. E caso contrário, eu quero que apareça aquele erro de ND. Como que eu faço para aparecer aquele erro de ND? Eu vou usar a fórmula não disp, tá vendo? Não disp.
Olha só como é que ficou. Se a checkbox estiver verdadeira, aparece o número 1. Caso contrário, aparece o erro não disp. Vou dar Enter, vou arrastar para baixo e olha o que a gente tem. Olha só, é o mesmo gráfico, tá? É o mesmo gráfico, só que agora, se eu desmarcar uma checkbox, olha lá, eu estou desmarcando o último valor, o penúltimo e assim por diante. Tá vendo? A gente consegue também utilizar a checkbox para fazer essa jogada aqui, essa mudança, essa alteração automática no gráfico de etapas. Se você quiser aprender mais sobre o gráfico de etapas, dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar explicado aqui, né? Vou deixar o link da aula em que eu expliquei esse gráfico no passo a passo. E agora que a gente está utilizando o checkbox, eu não preciso nem mais dessa seleção aqui, né? Eu posso apenas alterar com esses valores aqui, beleza? Mais uma alteração, e essa daqui é uma das alterações que eu acho que vai ser mais utilizada, que é a checkbox junto com filtro. Olha só que simples, né? Agora a gente pode aplicar um filtro e eu vou marcar alguns valores, tá? Não todos, beleza? Eu posso chegar aqui em cima, beleza? No filtro dessa coluna onde tem a checkbox, e eu posso marcar os valores que são verdadeiros e falsos. Olha lá, se eu marcar apenas verdadeiros, aparecem apenas as linhas que a checkbox está aplicada, está marcada. E se eu marcar apenas falso, olha lá, apenas os valores em que a checkbox está desmarcada. Olha só, isso daqui é muito interessante, vai economizar muito tempo da gente e facilita as coisas, né? Ao invés de você selecionar os valores numa validação de dados ou escrever sim e não, você pode simplesmente marcar e desmarcar valores aqui e alterar o seu filtro. É uma aplicação bem interessante mesmo e eu acho que a grande vantagem, o grande poder da checkbox é realmente a grande quantidade de ferramentas e fórmulas que você pode botar para interagir com ela no Excel. E o quinto caso que eu separei para você aqui é uma formatação condicional. Olha só que interessante. Nessas células onde eu tenho a checkbox, eu vou adicionar uma formatação condicional, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, vou botar uma formatação condicional do tipo é igual a. E se for igual a verdadeiro, eu quero que apareça com um preenchimento verde, tá? Olha lá, ó, verdadeiro, se for igual a verdadeiro, fica com preenchimento verde. E eu vou colocar agora uma segunda regra, tá? É igual a. Se for igual a falso, eu quero que apareça com preenchimento vermelho. Viu? Então são duas regras, ó. Vou até voltar aqui na formatação condicional, gerenciar regras. Você vai ver que são duas regras aqui. A primeira, verificando se o valor da célula da checkbox é verdadeiro, e se for verdadeiro, pinta de verde. Se for falso, pinta de vermelho. Simples, né? E olha o efeito que dá. Tá tudo vermelho porque tá tudo desmarcado. Se eu marcar uma checkbox, ela fica vermelha. Outra, ela fica vermelha. E assim por diante. Então, as oportunidades que a gente tem de integrar a checkbox com as diversas ferramentas e fórmulas de Excel são infinitas, beleza? Gente, curtiram essa aula? Se você curtiu, não esquece de comentar aqui embaixo um manda mais, porque se vocês gostaram desse tipo de vídeo, em que eu pego uma ferramenta e dou diversas aplicações que podem ser úteis para o seu dia a dia de trabalho, se você gostou disso, comenta aqui, manda mais. Eu vou entender que vocês gostaram desse tipo de aula e eu continuo produzindo essas aulas aqui para o YouTube, tá bom? Então não esquece de comentar um manda mais aqui embaixo, de curtir esse vídeo e a gente se vê na próxima, gente. Um abraço!